Bom dia a todos. No vídeo de hoje, eu e a Giovana vamos falar um pouco sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino foi fruto da divisão dos territórios romanos e visava um controle melhor da administração do Império, que na época era governado por Teodósio. A parte oriental do Império se chamava Império Romano do Ocidente. Sua capital era a cidade de Constantinopla. A queda do Império Romano do Ocidente se deu por causa das invasões dos povos germânicos em 476. Porém, a parte oriental do Império ela não deixou de existir, e depois de uns 1000 anos, ele ganhou feições próprias que a caracterizaram como civilização única, a ponte entre o Ocidente e o Oriente. Essa foi a civilização bizantina. Eu vou falar um pouco sobre a organização política do Império Bizantino. O governo era de forma autocrática, que era como se comportava o imperador. Isso significava que o imperador tinha poderes ilimitados e era chamado de basileus. Ainda assim, a herança romana se fez presente na elaboração dos códigos e também no respeito a esses. O apogeu do Império Bizantino se deu no governo de Justiniano, de 518 a 610. E nesse período, Justiniano projetou seus esforços e seu governo com o objetivo de consolidar o poder imperial, que era auxiliado de um lado pela aristocracia e de outro por um corpo burocrático. A principal realização do período foi a organização do Código de Justiniano e do Corpus Juris Civilis, diretivas de leis para a sociedade, amparadas da herança dos romanos. Sobre a organização econômica, a economia bizantina caracterizou-se pelo comércio, onde o polo principal era a capital de Constantinopla, que era considerada a cidade mais rica do tempo. O comércio se tornou quase uma imposição geográfica. Isso por conta da excelente localização da cidade. Os produtos eram vindos do Ocidente e do Oriente. Questões religiosas. A religião foi um elemento que estava fortemente presente em toda a civilização bizantina. Em Constantinopla se desenvolveram doutrinas que discutiam a natureza divina ou humana de Jesus Cristo. O iconoclastismo foi uma questão de relevância da religião, quando as imagens contribuíram para a materialização da espiritualidade cristã, mas alguns não se comportavam como a doutrina orientava. Surgiram então acusações de um culto que beirava a adoração das imagens. A intensa relação entre o poder político e o poder religioso foi uma característica fundamental da organização política do Império Bizantino. Bom, o cesaropapismo. O basileu era também o chefe máximo da igreja, tendo poderes imperiais e poderes religiosos. Havia dois poderes, o poder temporal, que era aquele que se refere à influência sobre o Estado, territórios e súditos. Já o poder espiritual tinha influência sobre os elementos sagrados e em relação à religiosidade dentro das relações sociais. O cesaropapismo tinha tendências de centralização dessas duas esferas de poder em uma só figura. Bom, a cisma do Oriente foi o rompimento entre as igrejas ortodoxa grega e católica apostólica romana em 1054. Aspectos artísticos. A arte bizantina se caracterizou por ser a arte de um império cristão de língua grega, que substituiu o latim romano. Ela foi puramente religiosa, e sua função era aumentar a compreensão do divino. Devido a disputas internas e constantes lutas com outros povos, o império desgastou-se e decaiu, por causa da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. E esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.